Bom, e as mortes por Covid-19, como essa do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, continuam assustando, subindo bastante em São Paulo e em todo o país. A esperança pode ser a vacina contra a Covid-19. Ontem, o governo de São Paulo e o Instituto Butantan divulgaram que a Coronavac tem eficácia global de 50,38% nos testes feitos no Brasil. E a Anvisa vai analisar o pedido de uso emergencial da vacina até domingo. Para falarmos mais sobre isso, está conosco agora aqui no Jornal da Manhã o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, doutor João Gabardo. Como vai, doutor? Bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Vitor. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Doutor, e muita gente tem se questionado a respeito desse índice que foi divulgado ontem, de 50,38%, e fazendo até uma comparação com outras vacinas. Por exemplo, a da Pfizer atingiu a taxa de eficácia global de 95%, a da Moderna 94,5%, a Sputnik V 91,4%, a de Oxford AstraZeneca até 90%. Por que o índice da Coronavac é tão mais baixo do que os das outras vacinas? Bom, as vacinas usam plataformas diferentes, usam metodologias diferentes para ter o mesmo objetivo, que é criar no organismo capacidade de resistência, capacidade de enfrentamento ao vírus com mais facilidade. Nós temos que considerar que a Coronavac foi testada num grupo extremamente difícil, que foram testados com os médicos, com os enfermeiros, com o pessoal da linha de frente, né? Num período em que a pandemia crescia de forma muito rápida, que foi os meses de novembro, início de dezembro. Então, tudo isso faz com que a vacina tenha esse resultado, mas a gente não pode deixar de considerar o mais importante, que todas as pessoas que receberam a vacina tiveram uma imunidade suficiente para saber enfrentar o vírus de forma eficiente e não ter a doença na sua forma grave, moderada, uma redução significativa das pessoas que precisaram de atendimento médico, precisaram internar e de forma quase definitiva dos pacientes, pessoas que não chegaram ao óbito. Então, isso é muito relevante, que significa que a vacina induz no organismo uma capacidade de resistência que, mesmo que não seja suficiente para não permitir que o vírus se instale no organismo e dê a presença do exame PCR positivo, ele consegue induzir no organismo uma capacidade de defesa do organismo, que é o que nos interessa efetivamente, bastante elevada. Eu pergunto para todos vocês, o que vocês querem? Ter alguma coisa que impeça vocês de ficarem doentes do ponto de vista de apresentar sintomas mínimos e apresentar a presença do vírus na orofaringe, ou vocês preferem que o organismo seja capaz de enfrentar com efetividade o vírus, impedindo que o organismo tenha debilidade, que enfrente a necessidade de internação hospitalar ou óbito? É óbvio que todos vão querer uma vacina que proteja e que impeça os casos graves. Além disso, nós temos que considerar que uma boa vacina não é só aquela vacina que tem uma maior eficácia. Uma boa vacina é uma vacina que não tenha um custo tão elevado, uma vacina que não tenha um custo de logística tão elevado, uma vacina que seja fácil de ser distribuída, disseminada na população, que seja colocada em todas as unidades básicas de saúde, em todos os postos, e que com isso consiga fazer com que mais pessoas sejam vacinadas. Tudo isso tem que ser levado em consideração em relação a essa e a todas as demais vacinas. A próxima pergunta é de Leandro Narlock. Diga, Narlock. Oi, Gabardo, bom dia. Gabardo, Bom dia, Leandro. a Coronavac ela é administrada em 2 doses. Ontem se discutiu, está se começando a discutir qual a melhor estratégia em relação a isso. É dar uma dose para o maior número de pessoas e depois a segunda, ou as 2 doses para metade, né? Uma logo seguida da outra, aí 20 e poucos dias. É um dilema, né? É de uma decisão difícil. Qual para você é a melhor estratégia? Leandro, essa resposta nós vamos obter de forma bem técnica, científica, quando nós tivermos o resultado da eficácia com a primeira dose e o resultado de eficácia com a segunda dose. Eu ontem ainda conversei com o pessoal do Butantan e essa resposta nós vamos ter nos próximos dias. Já existe a base de dados, mas essa análise ainda não foi concluída.
pelos pesquisadores e pelo pessoal do Butantan. Quando nós tivermos o resultado da eficácia com uma dose e com 2 doses, essa decisão será relativamente fácil. Como é que a gente vai pensar em relação a isso? Se a efetividade, se a eficácia da vacina com a primeira dose for muito parecida com a segunda, eu não falo em ter sido alta ou baixa, ter sido parecida. Se a primeira, com a eficácia da primeira, é parecida com a segunda, vamos imaginar, foi 50 com 2 doses, foi 48 com 1 dose. Bom, se elas são próximas, não tem diferença entre fazer 1 dose e fazer 2 doses, nós vamos estar com um caminho bem provável para poder utilizar 1 dose inicialmente, vacinar o máximo de pessoas possíveis, para depois, então, com mais tempo, vacinar a segunda. Agora, se acontecer de uma forma diferente, que com 1 dose a eficácia é muito menor do que com 2 doses, aí isso estará fora de cogitação. Não teremos condições de fazer com o retardamento da segunda dose. Diogo Schelp, sua pergunta, Diogo. Doutor Gabardo, bom dia. A gente viu agora recentemente a notícia de que prefeitos, cidades do ABC Paulista recusaram a proposta e o plano de iniciar as aulas presenciais agora em fevereiro. Um dos argumentos é de que eles pretendem esperar as vacinas, Essa justificativa de que é necessário ter vacina para poder iniciar as aulas presenciais faz sentido para o senhor? Não vejo sentido aguardar a vacinação para iniciar as aulas. A gente tem aprendido muito com a evolução da doença nos outros países, no mundo inteiro. Quando a pandemia está relativamente sob controle, não tem grandes justificativas para não iniciar a atividade escolar. Principalmente pelas razões que todos já sabem, que nessa faixa etária a transmissibilidade é pequena, as crianças, em geral, não têm situações que preocupem do ponto de vista médico. As UTIs aqui de São Paulo, como de resto em todo o Brasil, elas estão totalmente ociosas. Quer dizer, nesse período, nós não tivemos mesmo disseminação por outros vírus respiratórios, em função das medidas de distanciamento social, elas tiveram uma redução enorme no número de crianças internadas, o que é super positivo. Então, não existe nenhuma justificativa técnica, científica, para nós não começarmos as aulas enquanto não tivermos a vacina. Obviamente que isso depende da situação da pandemia. Se nós estivermos numa situação em que a pandemia esteja descontrolada, com crescimento descontrolado, bom, aí qualquer atividade fica inviabilizada. Doutora, eu gostaria de trazer uma informação para a nossa conversa. Em meio a esse avanço da pandemia, a Prefeitura recoloca Ourinhos na fase vermelha da quarentena. A cidade do interior de São Paulo deve ficar na etapa mais restritiva do plano de flexibilização por pelo menos 7 dias. Essa medida foi adotada diante de um quadro, claro, de avanço do coronavírus na região, com aumento expressivo de casos, alta de ocupação dos leitos hospitalares e falta de vagas de UTI. Dessa forma, então, de hoje até a próxima terça, só podem funcionar os serviços considerados essenciais nas áreas de abastecimento, segurança, transporte e saúde. Aí eu te pergunto, doutor, como que está a preocupação do Centro de Contingência do Estado com relação aos reflexos das festas de fim de ano, enquanto a vacina não chega ou não é aprovada já, ou pelo menos uso emergencial, nesse período agora de janeiro? Adriana, muito alta a tensão, muito alta os sinais de alerta que nós temos recebido nos indicadores do estado de São Paulo, como de resto no país, algumas regiões até muito mais do que o estado de São Paulo. Essa decisão, a gente tem que parabenizar a Prefeitura por ter se antecipado a essa situação, já ter se auto-colocado nessa situação de alerta máximo, na fase vermelha, com o funcionamento dos serviços essenciais, até que nós tenhamos solução para o atendimento. O que se pretende e o que a proposta de fazer o fechamento das demais áreas é exatamente pelo risco de desassistência, pelo risco dos serviços médicos, principalmente os serviços de unidade de tratamento intensivo, entrarem em colapso e não poder ter mais capacidade de atendimento à população. Então, é necessário fazer uma parada geral para possibilitar o aumento do número de oferta de leitos, bem como também, que é mais importante ainda, que é a própria redução
nos índices de transmissão da doença. O final de ano foi muito ruim. Essas festas que ocorreram, que estão ocorrendo, né, as aglomerações que ocorrem durante as noites e também o período de praias, o período de veraneio, os finais de semana em que as pessoas nas praias não têm o mínimo respeito com as recomendações que são dadas, foram muito negativas. Ontem estava conversando com vários médicos que estavam presentes na coletiva lá no Butantan, e eu fiquei impressionado, vários deles me falando eu não conheço tão bem aqui São Paulo, né? Não sou de São Paulo, mas uma informação assim, de que muitas pessoas que fizeram aglomeração numa praia da Baleia, aqui no litoral de São Paulo, e que estão hoje enchendo os consultórios de pessoas que são portadoras do vírus, que são doentes, são jovens, que normalmente são casos mais leves, mas todos esses jovens que se contaminaram nessa praia ou nestas praias, neste período, com certeza contaminaram outras pessoas que vão ter casos graves, né? É isso que preocupa todo mundo. Esses jovens que, ao se aglomerar na praia, ficaram doentes e vão passar, quase que todos eles vão passar sem maiores problemas, eles não tiveram a responsabilidade e a preocupação que com essa ação deles, com essa ação totalmente negativa, eles vão contaminar outras pessoas e vão ser responsáveis por muitas internações e tomara que não sejam responsáveis por muitos óbitos. Diogo. Doutor, um dos questionamentos sobre os resultados da vacina se refere à significância estatística dos casos graves, né, da eficácia da vacina em relação aos casos graves. Isso é preocupante mesmo ou esse é um fator menor? O senhor poderia explicar qual é essa questão aí da significância dos casos graves? Não, o que a gente tem em relação aos casos graves é um resultado extremamente importante e positivo. Nós não tivemos nenhum caso entre todos os voluntários, seja aqueles que tomaram a vacina, que tenham tido a doença na sua forma moderada ou grave. Não tivemos. Tivemos nas fases, no braço da pesquisa, que tomou o placebo. Só que esse número de pessoas que chegou a ter caso grave entre os placebos ainda é um número pequeno. Então, do ponto de vista estatístico, nós precisamos ter um volume maior para ter mais consistência nessa informação. Mas, por enquanto, está 7-0. Nós temos, de um lado, quem tomou vacina que não tem 0 casos graves de internação e óbitos, e nós temos do outro lado, do grupo que tomou placebo, 7 pessoas que tiveram um caso grave, que tiveram internação hospitalar, utilizaram UTI. Então está 7-0, mas esse número no futebol ele é bastante definitivo. Na pesquisa científica é um número que ainda precisa ter um volume maior. Nós precisamos ter mais pessoas dos dois braços da pesquisa que tenham apresentado sintomas graves, para poder fazer esta comparação e aí dizer que, do ponto de vista estatístico, nós estamos confiantes nesse resultado. Leandro Narlock. Secretário, uma questão que se discute bastante é se esses registros de óbitos, né, todos os registros de óbitos de coronavírus, o Brasil aí chegando a mais de 200 mil mortes, são de pessoas que morreram de coronavírus ou com coronavírus. Isso é uma questão também, né, que no mundo todo está se discutindo e não me parece muito clara. A gente tem falado com diversos médicos aqui na Jovem Pan e a resposta nunca é muito assertiva. Por exemplo, digamos que uma pessoa sofra um acidente de carro e antes de morrer de traumatismo craniano, ela faz um PCR, né, o exame da Covid, e ele dá positivo. Essa pessoa ela entra no registro de óbitos da Covid ou não? Leandro, isso é bem complexo, como você mesmo está dizendo, tem muitas pessoas que pensam de forma divergente em relação ao assunto. Nós defendemos que a presença do coronavírus, se ela estiver minimamente relacionada aos fatos que levaram ao óbito, ela deve ser considerada, sim,
não é? Morrer com uma pessoa que morreu porque sofreu um acidente vascular cerebral, porque tinha diabetes, porque tinha hipertensão, mas que estava com Covid, com certeza a infecção do Covid foi um fator que pode ter sido decisivo para que ela chegasse a essa situação. Provavelmente, se ela não tivesse Covid, ela enfrentaria essa hipertensão e a diabetes e poderia não ter morrido. Muito difícil de definir isso com exatidão. Então, nesses casos, eu defendo e acho que o mais lógico seria que ficasse diagnosticado que essa pessoa morreu com Covid, mesmo que não tenha sido a Covid a única causa do óbito desse indivíduo. Por isso é que, nas pessoas que têm comorbidades, os óbitos com Covid são mais elevados, exatamente porque aí tu vai associar a infecção com uma predisposição já do organismo. Agora, em outras situações em que não há nenhuma relação, o paciente ter Covid com o óbito, qual é o exemplo que você deu de um acidente, não vejo nenhuma razão para que isso seja colocado nos dados informativos, tanto da base de dados do Ministério da Saúde, como de todas as demais, que isso tenha sido um óbito ligado ou relacionado pela infecção por Covid. Não sei se eu fui claro em relação a isso. Ok, agradeço muito então aqui ao Dr. João Gabardo, ele que é coordenador executivo do Centro de Contingência contra o Coronavírus do Governo de São Paulo. Obrigado pela entrevista, doutor. Bom dia. Eu agradeço, um abraço a todos.